o cenário político internacional acaba de ganhar mais um capítulo explosivo que pode sacudir Brasília e repercutir em todo o mundo. Estava sendo aguardado com expectativa o tão comentado encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente Lula, supostamente planejado para acontecer após a Assembleia Geral da ONU. Porém, em uma reviravolta surpreendente, Lula teria recuado e cancelado o encontro presencial, propondo no lugar uma simples ligação telefônica ou, no máximo, uma reunião por videoconferência. Assista até o final porque você vai ver o vídeo na íntegra do Lula sendo chamado de frouxo por ter recuado do encontro com Trump. Essa decisão caiu como uma bomba, enquanto o governo tenta justificar o movimento como uma questão de ajuste de agendas e protocolos diplomáticos. Na prática, a escolha de evitar o encontro cara a cara com Trump está sendo vista por muitos analistas como um gesto de insegurança e até de submissão diante da pressão internacional. A oposição, claro, não perdeu tempo. Eduardo Bolsonaro foi um dos primeiros a se pronunciar e, em tom duro, classificou a decisão de Lula como um ato de fraqueza, chamando-o de frouxo, por não encarar o presidente norte-americano frente a frente. Para Eduardo, esse recuo expõe Lula como alguém que teme ser confrontado em público, justamente no momento em que Trump ganha força internacional ao endurecer sua retórica contra ministros do Supremo Tribunal Federal e contra aliados estratégicos do governo brasileiro. O fato é que esse cancelamento não acontece em um vácuo. Ele surge logo após Trump anunciar publicamente, durante discurso na ONU, que gostaria de se encontrar com Lula na semana seguinte. A fala repercutiu fortemente, já que foi interpretada como um convite inesperado que poderia colocar o presidente brasileiro em uma posição delicada diante da imprensa mundial. Para alguns, seria a oportunidade de Lula demonstrar força e capacidade de diálogo com um dos políticos mais polêmicos e influentes do planeta. Para outros, era na verdade uma armadilha cuidadosamente montada por Trump para expor o petista em rede internacional. E é justamente esse detalhe que divide opiniões dentro e fora do Brasil. Parte dos analistas avalia que Lula evitou cair em uma encenação internacional que poderia desgastá-lo diante da opinião pública. Afinal, Trump é conhecido por usar encontros oficiais para lançar provocações e constranger adversários. Uma reunião presencial poderia virar um espetáculo político de grande impacto. Por outro lado, críticos argumentam que ao cancelar o encontro e propor apenas uma ligação ou vídeo, Lula transmitiu uma imagem de fraqueza, perdendo a chance de se colocar como chefe de Estado altivo e capaz de enfrentar qualquer situação no campo diplomático. Essa percepção, amplificada pela fala de Eduardo Bolsonaro, alimenta ainda mais o discurso de que o presidente brasileiro estaria acuado e despreparado para lidar com pressões internacionais. O clima nos bastidores de Brasília é de tensão máxima. Enquanto governistas tentam defender a decisão como estratégica, a oposição comemora o episódio como uma vitória narrativa. Eduardo Bolsonaro já avisou que pretende usar o episódio como exemplo daquilo que considera a submissão do governo Lula diante de líderes internacionais. Mas o que ninguém pode ignorar é que esse embate vai muito além de uma simples reunião cancelada. Ele revela como a política brasileira está cada vez mais conectada a disputas de alcance global. A pressão de Trump, a reação de Lula e o aproveitamento da oposição fazem parte de uma engrenagem maior que pode definir os rumos do jogo político, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Agora, a grande pergunta que fica é: será que Lula realmente recuou por medo de um constrangimento público? Ou essa decisão foi uma jogada calculada para evitar que Trump usasse o encontro como arma política? E mais, como essa atitude será vista pela imprensa internacional, que já acompanha de perto a relação entre Brasil e Estados Unidos? Assista ao vídeo de Eduardo Bolsonaro agora. Pessoal, olha só como é que o Lula é um líder fraco e coloca o ego dele acima de tudo, inclusive do interesse dos próprios brasileiros. O Trump aceitou conversar com o Lula. No entanto, ainda hoje, um chanceler brasileiro, Mauro Vieira, falou numa entrevista e depois matérias subsequentes dizendo que o governo brasileiro e o Lula estavam com medo de serem humilhados na Casa Branca. Bem, eu relembro aqui que uma comitiva japonesa fez uma campana ficando 24 horas por dia nos Estados Unidos à espera de uma ligação de quem quer que fosse do governo americano para negociar as tarifas com o governo Trump. Essa sim é uma conduta que busca resolver o problema. Agora eu quero saber, o que é que o Lula vai falar para não aceitar uma reunião com o Trump?
Como é que ele vai conseguir reclamar da tarifa se ele não está disposto a fazer um diálogo por medo de tomar, de repente, quem sabe, essa expectativa desse puxãozinho de orelha? De fato, o Brasil não é só um país que está alinhado com terroristas, é um país também sem cérebro, sem direção e sem liderança. A verdade é que esse governo nem começou e já acabou.